Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na última vez que nós conversamos numa devocional, nós falamos sobre uma vida devocional proveitosa, ou uma prática devocional mais proveitosa. Eu dei algumas dicas para que você pudesse adaptar a sua rotina, adaptar a sua própria percepção, adaptar aquilo que você vive na sua devocional, né? E eu disse naquela oportunidade, na nossa última conversa, que eu falaria um pouco sobre a leitura bíblica. A leitura bíblica é o enfoque desse momento que nós então temos para conversar. E eu gostaria de passar aqui para você algumas dicas práticas para a sua leitura bíblica. Para ser mais específico, eu vou passar 8 dicas para você. Lembrando sempre que são apenas dicas, orientações. É o que é o resultado de o que eu tenho experimentado na minha vida e estou compartilhando com você. Claro que você vai poder adaptar isso da melhor maneira que você entender, né? Mas não há aqui nenhuma ideia de normatização, nós não estamos apresentando normas, são apenas dicas, é um compartilhar de experiência. Então vão aí as 8 dicas para que você, quem sabe, torne a sua leitura bíblica mais dinâmica. Primeira coisa que você deve pensar é de desenvolver o hábito da leitura diária da Bíblia. Infelizmente, nós sabemos que muitas pessoas têm dificuldade de ler a Escritura todos os dias. Apenas nos lembrando que no Salmo 1 a Bíblia vai falar do homem justo e que é bem-aventurado porque medita na palavra dia e noite. Então, desenvolva o hábito de ler a Bíblia diariamente. Se você não tem esse hábito, adquira esse hábito. Se você já tem esse hábito, excelente, glória a Deus, que Deus te abençoe e te conserve nisso. A segunda coisa, estabeleça a duração do tempo que você vai usar para fazer a sua leitura bíblica. É conforme a sua possibilidade ou as suas possibilidades. Isso varia de pessoa para pessoa e varia de rotina para rotina. Cada pessoa tem uma rotina de vida, cada pessoa tem uma forma tem um jeito mais proveitoso de fazer leitura da Bíblia. Algumas pessoas vão ler muito bem e de forma proveitosa durante 1 hora e 40 minutos. Há pessoas que já têm uma certa dificuldade até para ler a Bíblia em 5 minutos. 5 minutos de leitura bíblica já é difícil, mas é necessário estabelecer uma duração de tempo, um período de tempo, que seja um período apropriado para você, para a sua realidade, conforme a sua rotina e conforme a sua condição. Há pessoas que já leem a Bíblia há muito tempo, então não tem problema em gastar, investir mais tempo. Outras pessoas que são, apesar de crentes já estarem na igreja, estão iniciando nessa rotina de ler a Escritura. Então estabeleça o melhor tempo para você. A dica é de 15 a 30 minutos. Pelo menos para começar. De 15 a 30 minutos para você iniciar essa sua rotina, essa sua prática de leitura diária da Bíblia. A terceira coisa é estabeleça um local confortável para você. Tem que ser um lugar que você tenha conforto para fazer aquela leitura bíblica. E isso também varia de pessoa para pessoa, de casa para casa. Você certamente vai escolher esse melhor lugar, o lugar mais apropriado para a sua realidade. Mas o lugar é importante. Preferencialmente sendo sempre o mesmo lugar. Dia após dia, o mesmo lugar. Quarta coisa, estabeleça um período do dia apropriado para você. Manhã, tarde ou noite. Você vai se lembrar que quando nós falamos da devocional proveitosa, o tempo devocional proveitoso, nós também demos essa mesma dica, de você escolher qual seria o melhor período no seu dia. Manhã, tarde, noite, alguns até de madrugada. Então isso é importante. Também você estabelecer que naquele período
você vai fazer a sua devocional e a sua leitura bíblica. Ali no seu tempo devocional está incluído o tempo em que você vai debruçar-se sobre as Escrituras. Uma quinta dica: use uma versão da Bíblia que seja confortável para você entender o que a Bíblia está dizendo. Porque nós temos hoje uma infinidade de versões. O importante é você entender o texto, entender o que a Bíblia está dizendo. É compreender o que a palavra de Deus diz para você na sua língua, na nossa língua, na língua portuguesa. E há algumas versões que foram facilitadas, né, pelo método de tradução. Existem dois métodos diferentes de tradução, basicamente, né, e algumas versões usou um método mais dinâmico de tradução das Escrituras, e essas versões que aí estão muito fáceis no mercado, inclusive a gente consegue baixar na internet, são a Nova Versão Internacional, a Nova Almeida Atualizada, que é recente, que é nova, me parece que foi lançada em 2018 ou 2019, acho que foi em 2018, pela Sociedade Bíblica do Brasil. Eles pegaram a Almeida Revista Atualizada e deram um trato no texto e surgiu então a Nova Almeida Atualizada. Nós temos uma também que é a Nova Versão Transformadora, que é uma boa tradução e que ajuda bem a gente compreender o texto, e uma outra, um pouco mais antiga, que é a Almeida Século XXI, que também pegaram o texto da Almeida Revista Atualizada e fizeram uma revisão do texto, tornando o texto um pouco mais próximo do nosso vernáculo, da maneira como nós temos textos escritos e falados nos nossos dias, né? Então, pelo menos essas 4 possibilidades você tem de boas traduções para você usar na sua devocional e na sua leitura bíblica. A sexta dica: leia a Bíblia sequencialmente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós não somos leitores de versículos, nós somos leitores do texto bíblico. E outra coisa, a divisão de capítulos e versículos que nós temos nas nossas Bíblias hoje não é uma coisa que aconteceu lá com os originais. Imagine você, o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos. Capítulo 1, versículo 1. Não foi assim que aconteceu. Esse negócio é uma inovação para facilitar encontrarmos os textos na Bíblia. Então, quando você for ler a Bíblia, leia o texto completo. Não seja leitor de versículos. Não seja leitor de caixinhas de promessas. Faça a sua leitura de uma forma sequencial da Escritura e o texto como um todo, né? Então, algumas pessoas gostam de começar a ler a Bíblia em Gênesis e terminar em Apocalipse. É a leitura de capa a capa. Excelente. Algumas pessoas gostam de fazer esse tipo de leitura e se fazem isso confortavelmente, se você quiser tentar, é uma possibilidade. O importante é que a leitura seja feita sequencialmente. Uma outra possibilidade é a leitura da Bíblia por blocos. Você sabe muito bem que tanto o Antigo quanto o Novo Testamento é dividido por blocos. Nós temos lá no Antigo Testamento o Pentateuco, os livros históricos, os poéticos, os proféticos. No Novo Testamento nós já temos evangelhos, cartas, histórico, profecia, enfim. Nós temos essa divisão, esses blocos lá, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Você pode fazer a leitura por blocos, por exemplo. Vai começar nessa semana a ler profetas maiores. Então você vai ler os profetas maiores na sequência. Ou então você vai ler os poéticos. Então vai começar lá em Jó e fazer a leitura dos livros poéticos até o livro de Eclesiastes. É uma possibilidade. Ou então variar blocos, né? Eu vou fazer a leitura do Pentateuco agora. E aí, quando eu terminar o Pentateuco, eu vou ler lá os evangelhos no Novo Testamento. Não importa. A forma como você vai agir, gerenciar essa sua leitura. O importante é que a Bíblia seja lida sequencialmente. Pegue um texto inteiro, ou um evangelho inteiro, começa no capítulo 1, vai até o último capítulo, leitura sequencial. E nós temos uma coisa interessante nas nossas Bíblias, que são as divisões. Nos próprios capítulos nós temos algumas divisões. A Sociedade Bíblica do Brasil faz isso, por exemplo, com a Almeida Revista Atualizada. A gente tem várias divisões
ali com um enfoque específico. Ajuda a gente nessa leitura sequencial da Escritura. Outra dica, e é a 7ª agora, medite naquilo que foi lido, fazendo perguntas ao texto. E esse é um novo enfoque numa nova devocional, num novo vídeo que eu vou fazer. Eu vou fazer um outro vídeo dando a você dicas a respeito desse nosso 7º ponto. A meditação no texto a partir de perguntas que nós vamos fazendo para o texto e respondendo. Mas isso fica para um próximo vídeo. E para terminarmos então, uma 8ª dica, um 8º passo para uma leitura bíblica proveitosa, não poderia ser diferente, não poderia faltar isso. Ore a Deus pedindo que Ele ilumine a sua mente e faça com que você compreenda o que a palavra diz. É como o salmista ora, desvenda os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. Isso é muito importante, irmãos, porque nós estamos distanciados do texto bíblico de várias maneiras. Nós estamos distanciados culturalmente, porque os textos bíblicos foram escritos numa cultura distante da nossa, embora para todas as culturas, mas numa cultura distante da nossa. Nós estamos distanciados da Bíblia moralmente, porque a Bíblia apresenta um conceito moral que reflete o caráter de Deus, e nós, infelizmente, vivemos no mundo e a nossa natureza, embora nós sejamos regenerados, mas ainda sofre as interferências desse mundo, e às vezes a nossa velha natureza sobressai, os nossos pensamentos antigos nos dominam, então nós estamos separados ou distanciados da Escritura moralmente, nós estamos distanciados da Escritura geograficamente, porque nós vivemos no Brasil, nós estamos neste país e os textos bíblicos se referem a uma região longínqua, uma região diferente, inclusive daquilo que é o Oriente Médio hoje. Nós estamos distanciados da Escritura também linguisticamente, porque as línguas que foram utilizadas para escrever o texto bíblico não existem mais. O aramaico, o hebraico e o grego são línguas que já essa língua bíblica já não existe mais. Não é o hebraico que se fala no Israel, nem o grego que se fala na Grécia. É um grego e um hebraico e um aramaico diferente. Então nós estamos distanciados e nós ainda falamos português. Então nós temos essa distância, esse distanciamento das Escrituras e nós então precisamos nos aproximar dela. E quem é que vai fazer esse papel? Quem é que vai nos ajudar nisso? É o Espírito Santo de Deus, que vai fazer com que a mensagem bíblica seja atual para mim e para você nos dias de hoje. Que Deus te abençoe, espero e oro para que você tenha um tempo de leitura da Bíblia muito proveitoso e você cresça cada vez mais na fé em Cristo, na sua vida espiritual. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, quando nós vamos falar a respeito da leitura bíblica propriamente dita, fazendo perguntas para o texto para crescermos na graça e no conhecimento de Jesus.